Olá, meus caros, examinai o React do 24º jogo entre o Brasil e a Costa Rica pelo grupo E. Jogo esse muito importante para ambas as seleções. Para o Brasil confirmar a chance de abraçar ou conquistar uma vaga para os oitavos de finais, e para a Costa Rica dar um fôlego de vida, digamos assim, dar uma respirada se conseguisse algum resultado, pelo menos um empate, para ter chance de ir para as oitavas de finais, disputando essa possibilidade exatamente na terceira rodada, fato que não ocorreu, porque o Brasil, apesar dos pesares, conseguiu vencer. Vamos aos melhores momentos desse jogo e eu vou comentando. Aí o Brasil, bandeira, e o Brasil vindo para campo, junto com a Costa Rica, o Brasil jogando de azul e a Costa Rica jogando de branco. O Brasil escalado com Alisson, Marcelo na esquerda, Miranda, Thiago Silva, os dois zagueiros, e na direita Fagner, substituindo Danilo, que se contundiu e por isso então que não estava jogando. Essa talvez foi a única alteração na escalação do Brasil com relação ao primeiro jogo. Depois, com o volante Paulinho, Felipe Coutinho e Casemiro e Felipe Coutinho, e na frente William, Gabriel Jesus e Neymar. Essa é a escalação do Tite para o Brasil nesse jogo contra a Costa Rica. Já a Costa Rica jogou com o goleiro do Real Madrid, Navas, Oviedo, Duarte, Acosta, Gonzalez, Gamboa, Ruiz, Borges, Guzmán, Venegas e Orena. Oscar Ramírez, o técnico da Costa Rica. Costa Rica que já jogou contra o Brasil numa Copa do Mundo. Você lembra de 2002 que o Brasil goleou pelo placar de 5-2. Foi o último jogo daquele grupo do Brasil. O Brasil já estava inclusive classificado. E aí no jogo contra a Costa Rica, tentativa do Felipe Coutinho. A Costa Rica por pouco não conseguiu aí, ó, nessa chegada, isso no primeiro tempo. Outra oportunidade, mas tranquilo para o goleiro Alisson. Neymar levantando para cima, o Brasil tentando aí com cabeçada. Aí no chute do Marcelo, o gol impedido do Gabriel Jesus, não valeu nada, estava claro, nítido aí que ele estava impedido. Aí ó, outra oportunidade do Brasil com o Neymar, mas adiantou muito. Aliás, o Neymar nesse jogo aí não foi muito bem. Pode ter sido um pouquinho melhor com relação ao primeiro jogo, mas ainda continua pecando na individualidade. Ou seja, querer ser mais individual do que coletivo. Aí foi uma tentativa do Neymar, talvez aí um lance que ele foi coletivo, que ele passou, tentou o Gabriel Jesus. Marcelo num chute aí, uma boa oportunidade, mas o goleiro Navas pegou tranquilo. E aí, por pouco também o Brasil não chegou ao gol. O Brasil lutou bastante. A bola não entrava. Na trave, já estamos no segundo tempo. Gabriel Jesus. Olha outra oportunidade que o Coutinho, Paulinho. Aí foi uma tentativa, né? Uma série de tentativas do Brasil. Só deu o Brasil no segundo tempo, né? Aliás, com relação a Costa Rica, o Brasil é 1000 vezes superior, né? Estava tentando e não estava conseguindo. E nisso a Costa, uma vez ou outra, aproveitava. Olha o gol que o Neymar perdeu, ó. E aí o Coutinho tentando. Aí um lance polêmico que o árbitro deu pênalti. No entanto, vai ver no VAR e volta atrás e não dá o pênalti. O comentarista da Rede Globo, o Arnaldo, falou que
foi pênalti, mas a valorizada do Neymar é que pesou para a decisão do juiz de rever a sua marcação. E aí o gol, ó. Gol de quem? Do Felipe Coutinho, camisa 11, é o destaque da seleção. Muitos pensam que é o Neymar, é o Felipe Coutinho, aí o Tito na comemoração dando cambalhota, caindo no... Por pouco o Brasil não faz o segundo gol aí com o Firmino, né? E o Neymar fazendo essas carretilhas aí por cima. E aí o segundo gol já nos acréscimos. O juiz deu 6 minutos de acréscimo, até passou dos 6, né? Chegou a dar praticamente 7. Aí não estava impedido. Neymar fazendo o gol no passe do Fernandinho, que muitos criticam o Fernandinho. Pelo menos criticaram a sua escalação, né, ou a sua convocação para a seleção, mas aí está contribuindo para o Brasil, né? E aí a imagem do Neymar chorando e vendo os jogadores o consolar. Só que esse chororô pouco adianta, isso aí com certeza vai servir aí de meme até o próximo jogo da seleção, no Neymar se comovendo, porque no jogo não foi bem, deve ter sentido também as críticas do último jogo e tal. Olha, em síntese, o Brasil jogou até bem. O Brasil podia ter goleado a Costa Rica, a bola não entrava. Agora, novamente, infelizmente, o senhor Neymar aí puxou o jogo só para ele. Não fez jogo coletivo, muito individualista. Esse espírito narcisista dele tem que deixar de lado, se ele quer conquistar alguma coisa com o Brasil. Ele teve que mudar essa postura com a seleção olímpica, que também teve seus perrengues, seus percalços, porque nas 2 primeiras rodadas ela não venceu o jogo, né? Empatou. E aí ele foi muito criticado, não queria mais dar entrevista e tal, e mudou seu posicionamento. Na realidade, e eu até concordo nessa, não é falar mal da pessoa dele, mas sim do jogador Neymar, ele está muito mimado. Ele está numa zona de conforto. Ele está no endeusamento, que isso chega a afetar ele. Ele acha que realmente ele é o cara que ninguém vai fazer mal para ele, que o técnico não vai tirar ele, que ele pode fazer tudo, que ele é o grande da seleção. Na realidade, ele não é nada na seleção. Porque sem ele o Brasil vence. Aquela questão que a mídia criou em 2014, que o Brasil teria uma Neymar dependência, é tudo balela. Pelo menos não com essa seleção. O Brasil, de fato, não depende de Neymar. Depende de Felipe Coutinho, depende de Douglas Costa, depende de Gabriel Jesus, jogou muito bem, das jogadas também do Roberto Firmino quando entra, e de tanto outro jogador. Aliás, o Brasil depende do grupo, não é de uma peça, de um individual, ou de um indivíduo. Não, o Brasil depende de todos eles. É claro que a seleção deve estar unida, eles gostam do Neymar e tal, entende o lado dele, eu também entendo, né? É muita pressão. A pessoa, claro que ela sendo um pouco narcisista, individualista, é difícil ela assimilar isso, é difícil ela dividir, é difícil ela... É que nem uma criança muito mimada, geralmente uma criança que foi criada a mimos pelos pais e sendo filho único, né? É difícil dela ser uma pessoa que é altruísta, que vive no coletivo, enfim, a não ser que os pais ensinem. E o Neymar tá precisando disso. O papai Tite aí, né? Porque aqui pouco importa a sua vida pessoal, né? Se o pai dele dá carinho, ou ele é muito mimado pelo pai, não é nesse quesito. Falando de futebol. No caso, na seleção, ele tem toda a pompa, né? O Tite não dá bronca nele, o Tite, inclusive, poderia ter tirado ele no último jogo, não tirou, porque ele tem influência na CBF. E a CBF sabe que ele dá lucro também, né? E por isso que o garoto
propaganda não pode ser tirado, porque dá lucro, dá merchandising. Né? Também tem todo esse lado. E também tem um outro que é a cobrança, né? Que é natural, porque o jogador, da qualidade dele, do quilate dele, não é? Vai ser cobrado. Ainda mais porque o que ele ganha, né? Não é para qualquer um. Ele ganha para jogar bem. E ganha para ser coletivo. Tem pecado muito com querer ser faminha demais. E se continuar assim, o Brasil vai passar perrengues para passar de fase, vai inclusive perder a Copa. Porque se ele não entender isso, se ele não ter a mesma mentalidade dos Jogos Olímpicos, realmente o Brasil vai sofrer. Já que ele não aprendeu com o erro, né? Inclusive a tirada dele de capitão, né, da faixa de capitão, foi até interessante, porque daí deixou ele igual aos demais. Porque o grande problema de muitas pessoas, inclusive no futebol, não é o chegar ao sucesso, mas sim permanecer não deixando o sucesso subir a cabeça. Porque quando o sucesso sobe a cabeça, a pessoa não quer mais treinar, o jogador não quer mais treinar, não quer mais obedecer à voz do técnico, não quer mais jogar coletivamente, acha que ele é grande coisa, que o clube ou a seleção depende dele e pronto. Isso não pode ocorrer. Aí vem esse chororô, eu até entendo, porque está pressionado, não conseguiu jogar bem, e aí se arrenegou, né? Bateu com a bola lá no... Era para jogar no jogador, e o juiz deu cartão amarelo para ele, e também o Coutinho foi reclamar, recebeu o cartão amarelo, né? Estava muito irritado disso. No último jogo ele foi bastante marcado. Mas será que ele não sabe fazer a leitura do jogo? Quando ele está bastante marcado, o que ele tem que fazer? Passar a bola. Quando ele está livre, pode até inclusive fazer jogadas individuais. Agora, o sujeito quando está marcado não quer passar a bola, é muito individualista, né? Quer ser muito precioso demais, né? Tem aquele preciosismo. Vamos aí, passou nos melhores momentos, ele deveria já pegar a bola, ou já de primeira bater, ele quis entrar com bola e tudo. E o Navas pegou. Ele adiantou a bola. Então, é alguns dos erros aí. E tem que ser corrigido, porque agora o adversário aí, a Sérvia não é qualquer um não. É um adversário forte. E o Brasil não está garantido nas oitavas ainda não. Porque, olha como é que ficou configurado o grupo E. A Sérvia tem 3 pontos, mas vai jogar ainda contra a Suíça. O Brasil tem 4, agora está em primeiro, com um saldo de 2 positivo. Fez 3 gols, sofreu 1. A Sérvia aparece segundo, com um jogo a menos, tem 1 gol de saldo. A Suíça aparece com 1 ponto e a Costa Rica, com esse jogo, foi eliminada. Então é a 5ª seleção, se eu não me equivoco, a ser desclassificada da Copa do Mundo. Então vai ficar a briga entre Suíça, Brasil e Sérvia, dependendo desse jogo. Para o Brasil ter uma facilidade, porque independente do resultado do jogo, Suíça e Sérvia não garante automaticamente ou matematicamente o Brasil nas oitavas de finais. Para ficar interessante para o Brasil, na minha opinião, seria melhor que a Suíça contra a Sérvia vencesse. Muitos podem divergir dessa minha opinião, obviamente, que existem outras possibilidades, mas essa seria boa, pelo seguinte fato. A Suíça então iria para os mesmos 4 pontos do Brasil, e que esse placar fosse magro, obviamente, pelo menos 1-0, que daí o Brasil estaria em primeiro lugar, porque tem saldo 2, e a Suíça ficaria com saldo 1. E aí ficaria a seguinte classificação: Brasil em primeiro com 4 pontos e saldo 2, Suíça em segundo com 4 pontos e saldo 1, e Sérvia em terceiro com 3 pontos. Chegando na terceira rodada, o Brasil com um simples empate contra a Sérvia já estaria classificado para as oitavas de finais, porque a Sérvia chegaria a 4 pontos e o Brasil chegaria a 5 pontos. Claro que se a Suíça ganhasse da Costa Rica, poderia pular, saltar então para o primeiro lugar, né? Mas com relação a exatamente o simplesmente se classificar, dessa
forma, ou nessa configuração seria, digamos assim, entre aspas, a perfeita. Aí há outras possibilidades, como por exemplo o empate entre ambas as seleções. A Suíça ficaria com 2 pontos, a Sérvia com os mesmos 4 pontos do Brasil. No entanto, o Brasil é ainda na frente, porque o Brasil tem saldo 2 e a Sérvia saldo 1. Por isso foi muito importante o Brasil ter ganhado por 2-0. E indo para a próxima fase, Brasil e Sérvia, o Brasil poderia simplesmente empatar, que inclusive poderia até chegar ao primeiro lugar do grupo, porque se a Suíça perde para Costa Rica já era, ou se a Suíça empata também já era. Só se a Suíça ganhasse, e aí teria que ganhar, melhor dizendo, por um placar de 3 ou 4 gols. Fazer uma goleada contra a Costa Rica. Não é impossível, é possível, né? É uma outra possibilidade. E aí temos a terceira possibilidade da Sérvia ganhando o jogo, a Suíça ficando com 1 ponto, a Sérvia indo para 6, e aí dando a crer que ela seria a primeira colocada. E o Brasil, portanto, com um simples empate com a Sérvia, garantiria o segundo lugar, ou vencendo, né, o primeiro lugar da Sérvia. E nessa configuração o Brasil obviamente teria também um pouco mais de chance de garantir a sua vaga nas oitavas de finais, pelo menos no segundo lugar. Mas tudo vai depender, obviamente, da terceira rodada, não está nada decidido. Isso são conjecturações acerca desse jogo. O bom mesmo para o Brasil é não esperar por ninguém, é não depender de outros jogos, é depender só das suas próprias forças. E o bom, como já disse, seria a primeira possibilidade, exatamente de um empate entre Suíça e Sérvia. Aliás, não esse, a da Suíça ganhando pelo placar mínimo de 1-0, ficando com 4 pontos. E então o Brasil ali com a disputa com a Sérvia, simplesmente o empate já garantiria ao menos o segundo lugar ou colocação do grupo. Só que aí tem um porém. O grupo F é formado por Suécia, México, Alemanha e Coreia. Desse grupo saem os adversários do grupo E nas oitavas de finais. O primeiro pega o segundo do grupo F, primeiro do grupo E, e o segundo do grupo E pega o primeiro do grupo F. A priori, quem está em primeiro lugar é o México, mas ainda nós nem fomos para a segunda rodada. Digamos que confirme o favoritismo, que seja México e Alemanha. O México seja segundo. Aliás, pode ser até primeiro. Então México primeiro e Alemanha segundo. Se o Brasil for primeiro do grupo E, vai pegar a Alemanha nas oitavas de finais. Se o Brasil for segundo e a Alemanha tem a chance de chegar em primeiro também, pode pegar. Ou o México, né? Pensou? Brasil e Alemanha nas oitavas de finais? O Brasil tem que jogar muita bola. E aí o Neymar não pode ficar desse jeitinho aí, querendo chamar a atenção só para ele, querendo tomar conta do jogo. Não, passar para os companheiros e jogar coletivamente. Então, meus caros, o jogo foi dessa forma. O Brasil chega, portanto, a 4 pontos. Está atualmente na liderança desse grupo E. Eu falava que o Brasil em 2002 ganhou da Costa Rica pelo placar de 5-2. Naquele jogo o Brasil já estava classificado e inclusive venceu todos os seus 3 jogos, né? Foi invicto, ficou invicto. Inclusive teve um golaço de um zagueiro de bicicleta, muito bonito, contra a Costa Rica. Porque o Brasil nesse jogo jogou até com o time em reserva, pelo fato de que já estava classificado. E aí na narração o Galvão chegou a falar: olha, o Brasil vai jogar de azul, isso traz boas lembranças, porque o Brasil venceu a Holanda por 3-2 em 1994, foi campeão. Porque o Brasil já foi campeão jogando com a camisa azul. Só que também o Brasil
Hã? Passou alguns perrengues aí com a camisa azul também, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. É superstição, obviamente. Acho que tinha para falar a isso, né? Agora vamos ver o que vai dar entre Suíça e Sérvia. E Brasil e Sérvia é uma incógnita, tá? Pode dar empate. Que a Sérvia não é fraca não. Tudo indica que não seja, porque ela advém da antiga potência Iugoslávia, que sempre vinha na Copa com grande força. Então essa é a configuração do grupo E, como já disse. Abraços e até a próxima.